Bom dia, pessoal. Tá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje, então. Tá? Depois de uns dias sem postar material, tá? Podemos dar uma descansada, então, uma revigorada, colocar em dia os materiais atrasados também. Tá? Nesses dias que não tivemos postando nada, então vamos começar a postar novamente, então, os nossos materiais, nossas aulas, nossas explicações. Esperamos que vocês estejam todos bens, tá? Se cuidando, tá? Vendo que agora está começando a se intensificar cada vez mais o vírus na nossa região, né? Então vamos nos cuidar. E continuando a nossa aula, então, para nós encerrarmos a questão da América, tá? E depois, concomitante, passarmos para o continente africano, tá? Nós vamos ver, então, relembrar algumas coisinhas para nós terminarmos a questão da América Latina e depois, bem rápido, tá? Ver a formação dos Estados Unidos, algumas coisinhas sobre a industrialização, o processo econômico dos Estados Unidos e Canadá. Tá? Lembrando que eu pedi para vocês assistir aquele filme Patriota, né, na última aula, e que esse filme do Patriota, ele trabalha a questão, então, da guerra entre o Norte e o Sul, tá? Entre uma região dos Estados Unidos mais industrializada e a outra região mais escravagista. A outra região, uma questão agrária, uma questão menos desenvolvida que a outra, tá? Mas isso vamos ver depois. A apostila de vocês, o material de vocês lá na página 15, tá? Vai trabalhar um pouquinho dos países latino-americanos, tá? Então, só para nós vermos um pouquinho do que é aquele material lá, tá? Quando a gente fala em país latino-americano, tá? Nós vamos falar de todos aqueles países que tiveram uma colonização de exploração, tá? Todos aqueles países que foram colônia de alguém, tá? Isso então nos remete a, se vocês mentalizem o mapa da América, tá? Do México, tá? Do México até o sul da América do Sul, todos esses países foram colônia de alguém, tá? Mais especificamente, ou foram colônias portuguesas, ou foram colônias espanholas, tá? Alguns territórios ultramarinos ainda são colônias, por exemplo, a questão das Guianas, tá? A questão da Guiana Francesa, a questão do Suriname, então teve outros tipos de colonização em outros países, mas basicamente Portugal e Espanha foram os colonizadores da América Latina, por isso nós falamos dos países latino-americanos, tá? Teve como base principal a colonização de exploração. Tá? Ao longo da história, tá? Qual foi a consequência para esses países serem colônia de exploração? Tá? A consequência básica foi que esses países tiveram uma dependência e se tornaram países subdesenvolvidos. Tá? Dependência, eles dependiam da metrópole. Eles dependiam da metrópole para comercializar os produtos, para comprar os produtos, para serviços e demais atividades que necessitavam os países. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil dependia muito de Portugal, tá? Tanto para levar os produtos daqui para Portugal comprava os produtos brasileiros, quanto vir de Portugal para o Brasil os produtos manufaturados. Levavam, por exemplo, ao Brasil para Portugal e de Portugal trazia uma tinta vermelha ou tecido tingido pelo corante que saía do pau-brasil. Então, criou-se uma dependência muito grande nos países latino-americanos. Tá? Lembrando, países latino-americanos, vocês visualizem o mapa da América, do México até o sul da América do Sul, tá? Países latino-americanos, ou América Latina. Tá? Então, criou-se uma dependência desses países. Tá? E nós podemos citar 3 tipos de dependência. Tá? O primeiro, uma dependência comercial. Tá? Não existia um comércio
unilateral ou um comércio variado para os países que eram colônias. Tá? Ele só tinha que comercializar com a metrópole. Então ele comprava e vendia produtos para a metrópole. Então a metrópole colocava o preço que queria e vendia pelo preço que queria. Então, uma dependência comercial desses países. Tá? Quando o Brasil se tornou independente, ele não tinha com quem negociar as mercadorias que saíam daqui in natura e também não tinha como comprar produtos industrializados de outros países, a não ser Portugal e depois posteriormente a Inglaterra, e com o passar do tempo se criou um mercado consumidor. Então existia uma dependência comercial muito grande da colônia. A colônia não tinha com quem negociar seus produtos e nem comprar produtos industrializados. Então comércio não existia. Tá? Outra dependência é a dependência financeira, tá? Porque o Brasil, por exemplo, o Brasil não tinha como se sustentar. Se ele não vendia, ele não tinha recursos, não tinha dinheiro, tá? Não tinha capital, não tinha suporte. Então, ele não tinha como fazer girar o capital, tá? E nem criar capital. Então, uma dependência financeira muito grande de empréstimos ou de alguém que pudesse emprestar dinheiro para o Brasil. Tá? Outra questão é uma dependência tecnológica. Tá? Todos nós sabemos que hoje, em 2020, tá? Mesmo no século XXI, nós temos no século XXI, o Brasil, por ter sido uma colônia de Portugal há 500 anos atrás, ou menos que isso, né, se nós formos analisar a independência do Brasil, tá? Nós não temos tecnologia, nós não criamos tecnologias, nós dependemos das tecnologias que vêm de outros países. Tá? Vamos citar um exemplo, a energia nuclear que vem do Brasil. Tá? Todo o material que é utilizado em Angra 1, Angra 2 e Angra 3 vem da Alemanha. Tá? O Brasil compra todo o material para produzir energia e o lixo nuclear ele manda para a Alemanha para fazer descarte. Então ele paga 2 vezes para a Alemanha. Tá? Tecnologia para computadores, nós não temos. Tá? Existe algum computador brasileiro? Se existe, ele deve ser bem aquém aos outros. Tá? Televisores brasileiros, tá? Celular brasileiro. Então o Brasil ele é um consumidor de tecnologia. Ele não produz tecnologia, ele consome. Então nós somos dependentes de tecnologia. Tá? Se nós formos ver um assunto mais atual, a questão da vacina do coronavírus. Tá? Se nós lermos um pouquinho das informações que estão circulando, se for se criada uma vacina, que a gente espera que quanto antes uma vacina, o Brasil não tem essa tecnologia para estudar. O Brasil está consumindo. Tem a vacina que estão testando, a vacina chinesa, a vacina que estão testando da Universidade de Oxford. Então, o Brasil está comprando tecnologia de outros países. Então, nós temos uma dependência tecnológica muito grande dos países desenvolvidos. Tá? Sem contar que, por nós sermos, os países latino-americanos, ser dependentes comercialmente, financeiramente e tecnologicamente, isso resulta que, em termos de desenvolvimento, nós estamos aquilo que nós gostaríamos, nós somos um país subdesenvolvido. Tá? Se vocês lembram, eu já comentei com vocês em algumas aulas anteriores que o termo subdesenvolvido ele foi trocado, tá? Alguns anos atrás pelo termo não muito pejorativo, que seria em desenvolvimento. Porque alguns países que estavam nessa faixa de subdesenvolvido, eles achavam que o termo subdesenvolvimento, subdesenvolvido, era muito pejorativo, era depreciativo. E então, em reuniões, em comissões, em tratados, eles trocaram então um termo para ficar um termo mais bonitinho, trocaram subdesenvolvido por em desenvolvimento. Tá? Lembrando também, que eu já comentei com vocês, o Brasil hoje, ele já passou, século XXI, ele já passou esse nível em desenvolvimento e o Brasil é considerado um país emergente. Tá? Então tem alguns degraus. E também, no início desse ano, eu comentei com vocês em aulas passadas que em reunião com o Banco Mundial, o presidente dos Estados Unidos, ele classificou o Brasil como sendo um país desenvolvido.
Tá? Por mais que nós não nos sentimos desenvolvidos, o Banco Mundial mais o presidente dos Estados Unidos classificou o Brasil como sendo um país desenvolvido. O que o Brasil perde com isso? Perde muitos incentivos industriais, incentivos agrícolas que o Brasil tinha, isenção, por exemplo, de impostos em alguns setores, por ser em desenvolvimento ou ser um país emergente. O Brasil perde porque o Brasil é um país desenvolvido. Então o Brasil vai ter que concorrer no mercado mundial, no comércio mundial, de igual para igual com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, porque o Brasil é um país desenvolvido, segundo o que o presidente dos Estados Unidos, mais a cúpula do Banco Mundial, definiu então que a partir de janeiro desse ano o Brasil era um país desenvolvido. Tá? Voltando então nessa questão da descolonização e exploração, tá? Uma saída para deixar de ser colônia de exploração, de ser explorado, foi encontrado a partir aqui no Brasil, em muitos países da América Latina, a partir da década de 30, década de 20, por aí, início da Segunda Guerra Mundial, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Isso, em termos de data, ele varia bastante de país para país, dentro da questão dos países latino-americanos. Tá? A substituição de importação. O que é substituição de importação? Tá? Vamos citar um exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, quando entrou na guerra, ele parou toda a produção fabril, toda a produção de produtos que não seja essencial para a guerra, e focou na produção de bens para a guerra. Roupa para a guerra. Carros, parou de produzir carros, começou a produzir caminhões, aviões para a guerra. Então, todas as fábricas dos Estados Unidos objetivaram a produção para a guerra. O que aconteceu? O Brasil comprava roupas dos Estados Unidos para vender aqui no Brasil, não tinha mais o que comprar. O que teve que fazer? Teve que substituir os produtos importados por produtos nacionais. Produtos nacionais. E esses produtos nacionais, então, tiveram que ser produzidos por fábricas. Então, surgiram as primeiras fábricas dentro do território brasileiro e do território dos países latino-americanos. Tá? Então, uma saída para deixar de ser colônia de exploração, para deixar de ser dependente, e para passar de subdesenvolvido para país emergente, uma das saídas foi a substituição de produtos importados por produtos nacionais, produzidos no território do seu próprio país. Tá? Essa substituição de importação fez com que os países passassem por um processo de industrialização muito rápido. Tá? E essa industrialização, ela gera consequências positivas e consequências negativas. Uma das consequências que proporcionou um crescimento econômico e um processo de urbanização muito mais avançado. Tá? As cidades começaram a inchar e nesse processo de urbanização acentuou ainda mais o êxodo rural. Tá? Então, esse processo, todo o processo econômico, social, ele sempre vai ter dois viés, positivo e o negativo. Tá? Isso é um pouquinho dos países latino-americanos e agora nós vamos ver um pouquinho dos países anglo-saxões.